Olá, olá, olá. Lurdemir, Ale, Glenda. Estou olhando aqui. Eu esqueci de cumprimentar as crianças, né? Miguel, Isis deve estar por aí também. Não sei se ainda tem outro. Anderson, tudo bem, Anderson? Família toda aí. Bem, tudo bem, Eber? Bem-vindos. Gente, vamos... Hoje eu quero compartilhar com vocês aquele texto que o Senhor nos deu no início do ano. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28 de Mateus. Abra lá, por favor. Como eu havia dito semana passada, eu vou tentar fazer as nossas lives com prazo máximo de 30 minutos, tá? Mas eu acho que será suficiente. Se você tiver alguma coisa para comentar, quiser compartilhar alguma coisa, alguma dúvida ou alguma experiência sua, fica à vontade, tá? Mas vai ler e a gente vai tentar responder alguma coisa aqui se você perguntar. Bom, esse texto me veio à memória de novo nessa semana, né? Eu até postei um vídeo no WhatsApp, no grupo da estação, alguns assistiram, né? E eu quero explorar um pouco mais e queria que vocês me ajudassem nisso, nessa exploração, né, desse texto. Ele é muito rico e, como eu disse, é um texto que o Senhor nos deu no início do ano. No fim do ano passado, início desse, né? Foi quando a gente não tinha muita ideia do que iria acontecer e a gente estava com muita esperança de que as coisas fossem melhorar, fosse ocorrer uma virada e nós demos uma interpretação naquele momento para esse texto. Hoje esse texto nos leva a refletir de uma outra maneira. E tem tudo a ver, não é? Exatamente com o que está acontecendo conosco nesses dias, né? Vamos ler? Diz assim, e só para contextualizar, Jesus cita esse trecho, né? E esse trecho ele vem logo após o momento em que o Senhor está falando sobre o juízo final, o fim dos tempos, né? Os últimos dias e tal, né? Ou seja, logo após ele falar de momentos muito complicados que viriam. E diz assim o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como que ele vai dar descanso, né? Ele fala, ele explica, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto ele é riquíssimo, dá para a gente falar de várias coisas, mas hoje eu queria chamar a atenção de vocês para duas questões. Primeiro, chamar a atenção para o jugo. O jugo, para quem não sabe ainda, né, eu acredito que todos saibam, mas é sempre bom esclarecer, o jugo, aqui em Goiás, a gente conhece como canga. É aquele instrumento de madeira, né, que você colocava e ainda coloca, principalmente quem vai à festa de Trindade vê isso todos os anos, né? É aquela estrutura de madeira, né, que é colocada sobre o pescoço de 2 bois, né? E esses bois, então, eles caminham juntos, guiados por essa canga, né, que é o jugo. Então é interessante que Jesus vai dizer exatamente, falando de descanso, vai citar esse jugo, essa canga, né? E ele vai dizer que o descanso advém disso, de nós tomarmos o jugo dele. O descanso para as nossas almas virá de nós dividirmos a canga com ele, o jugo com ele. Primeira coisa que isso me mostra é que o peso, o problema, a dificuldade, a situação difícil, a crise, ela não vai desaparecer e por isso nós vamos descansar. Não. Ele não menciona em nenhum momento que a situação vivida vai deixar de existir. Não adianta
fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. As coisas continuam acontecendo, a vida continua acontecendo, né? Então ele não fala disso, ele está dizendo que com tudo o que está acontecendo, se você está cansado com tudo que está acontecendo, né, venha descansar. Como? Dividindo com ele o jugo. E aí vem a primeira característica para mim do jugo: dividir o peso, né? Dividir o peso. A função primeira é essa, para mim. Divisão do peso. Esse peso que você está carregando só, esse peso que você às vezes tenta enfrentar só, né? O Senhor te convida a ir até Ele e dividir com Ele esse peso. Uma coisa, há carros de boi que são puxados por um boi apenas. Você imagina aí, 200 quilos puxados por um boi. Quando você coloca um outro boi para puxar esse mesmo peso, essa mesma carroça, esse mesmo carro, você vai ter uma divisão e nós teremos aí 100 quilos para cada. A primeira característica do jugo para mim é essa, né? É divisão do peso. Jesus nos convida, nesses dias difíceis, a ir até Ele e dividir com Ele esse peso. Como eu disse, o peso ele não deixa de existir, mas ele passa a ser compartilhado, ele passa a ser dividido. Jesus fazia isso muito, né? Jesus tinha essa característica. Sempre que pesava, sempre que ficava difícil, nós percebemos, né? Nós notamos nos evangelhos, né? O relato de que ele ia ao templo, ele ia aos montes, ele se isolava por um tempo, mas se isolava dos homens para se aproximar de Deus, e ali com Deus ele dividia, com o Pai, ele dividia esses pesos, esses fardos pesados, né? Essa é a primeira orientação que ele nos dá. São dias difíceis, difíceis até mesmo de entender, são dias pesados, mas é nesse momento que nós precisamos ir até Ele. A segunda característica, para mim, do jugo é aprendizado. Quando você tinha um boi, um bezerro, que estava sendo treinado, um novilho que estava sendo treinado para depois puxar carros de boi, você colocava ele junto com um boi mais experiente. E aí ali na canga, né, dividindo ali aquele peso, o boi experiente ao lado do boi inexperiente, né, dividiam o peso e um ensinava para o outro. O mais inexperiente aprendia com o mais experiente, né? E ali havia um compartilhar de experiências, né? Olha que lindo essa figura que Jesus constrói. Ele vai dizer: venha até mim, divida comigo o peso e mais, aprenda comigo. Aprenda comigo. Veja como eu fiz, veja como eu faço e aprenda comigo. Aprenda comigo a maneira mais adequada de lidar com o peso, com o fardo, com as dificuldades, com os dias maus. E aí, o que a gente pode aprender com Jesus, né? Nas situações difíceis? Quando você olha para Jesus e procura os momentos difíceis que ele viveu, os momentos de dificuldade, vamos citar alguns, né? Aquele momento atravessando o mar, ali naquela tempestade, no barco com os discípulos, como que Jesus se comporta? Nos momentos em que ele foi cercado pelos judeus, pelos inimigos dele naquele momento, por parte dos judeus, né, que eram inimigos e perseguidores dele, como que ele fazia? No momento mais difícil, ali no Getsemane, como que ele procedeu? Ou seja, nesses momentos de crise, de conflito, de pressão, como que Jesus agia? Como Jesus reagia? Como Jesus procedia? De que maneira ele lidava com a situação? Quando o Senhor nos chama para estar ao lado dele e aprender, nós precisamos olhar para a vida dele aqui na terra e tentar perceber como é que ele procedia no enfrentamento das dificuldades. E eu vejo em Jesus uma característica. Quero me ater a uma apenas.
uma característica: Jesus, em nenhum momento você percebe Jesus desesperado. Essa característica ela é crucial. Em nenhuma situação Jesus se mostra desesperado. Em todas as situações ele conseguia se manter calmo e com esperança. Em nenhum momento Jesus deixa de esperar, de ter esperança. Ele está sempre esperando que algo venha, que algo aconteça, que o Pai cumpra a sua vontade na vida dele. No momento, ele tinha angústia? Tinha. Ficou angustiado? Ficou. A palavra relata um sofrimento tamanho que se compara a um suor como gotas de sangue. Então, uma angústia incrível, terrível. Então, não é falta de angústia, não, pelo contrário, Jesus se angustiou em diversos momentos. Jesus se entristeceu muito em diversos momentos. A palavra nos relata acerca de Jesus chorando. Jesus ficou irado, indignado com a situação? Ficou com várias situações em vários momentos, principalmente envolvendo os religiosos da época, né? Então, tudo isso que hoje nós estamos sentindo no nosso país, Jesus também sentiu. Jesus se indignou com a política, se indignou com a religião, se indignou com o comportamento errático dos homens naquela época. Jesus ficou angustiado, profundamente angustiado. Jesus se entristeceu. Jesus ficou com raiva. Não podemos nos esquecer do momento em que lá no templo ele literalmente chuta o balde, não chutou o balde, mas chutou as mesas, as barracas ali das pessoas que estavam vendendo coisas dentro do templo. Ou seja, Jesus, ele luta, ele sofre, ele chora, ele se angustia, ele fica triste, ele fica com raiva. Porém, uma coisa você nunca vai encontrar em Jesus: desespero. Você não vai encontrar em Jesus desespero. Jesus sempre se manteve com o coração protegido, guardado. E aí me vem à memória a palavra do ano passado. Vocês lembram que o Senhor nos deu? Que nós deveríamos fazer o quê? Guardar o nosso coração. Lá antes da pandemia aparecer, ainda em dezembro de 2019, o Senhor nos disse: guarda o coração. Hoje, agora, em dezembro de 2020, a gente achando e esperando que fosse um ano novo, cheio de vida e tudo, o Senhor nos traz a palavra, né? Venham vocês que estão cansados. Porque Ele sabia que nós iríamos estar muito mais cansados depois de alguns meses do que estávamos naquela época, né? Esse carinho, esse cuidado do Senhor para conosco. Então, Jesus sempre manteve essa característica de esperar e ter esperança. Hoje, estamos vivendo um momento muito difícil, o pior momento da pandemia. Não podemos nos desesperar. Nós precisamos ir ao Senhor, depositar nele a nossa confiança, dividir com ele o peso, dividir com ele todas essas emoções que temos, esses sentimentos, né? Seja de angústia, de raiva, de indignação, para que nós não venhamos a ficar desesperados. Se perdermos a esperança, irmãos, aí realmente nós vamos com certeza adoecer, nós vamos com certeza perder essa batalha. Então nós precisamos ir ao Senhor e buscar renovar essa esperança o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você não pode ficar dependendo de uma palavra, de uma mensagem, uma vez por semana. Não, você precisa buscar no Senhor constantemente e renovar suas forças para que essa esperança seja renovada. Só assim você vai conseguir ultrapassar, nós vamos conseguir ultrapassar esse momento. São notícias, atrás de notícias que nos pegam de surpresa, então nós precisamos renovar. Então lembre-se disso. Primeiro que o Senhor traz essa palavra para nós, lá no início,
E isso, para mim, é um sinal de cuidado, de carinho de Deus para conosco, mais uma vez, né? Sabedor de que iríamos estar bastante cansados depois de alguns meses, que é como estamos agora. Mas ele traz esse convite: divida o peso comigo e venha aprender comigo. Olhe para mim, veja como eu reagi, como eu procedi nos momentos difíceis da minha vida. E aí então você conseguirá ultrapassar essa situação. Essa é, para mim, a mensagem principal desse texto para nós, nesse momento que estamos vivendo. E por último, chegando ali ao final do texto, né? Mais para frente ele vai dizer: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu não sei se você já procurou saber o que significa humildade. A gente se confunde muito, né? Acha que humildade é uma coisa, humildade é outra, né? Mas se você for no dicionário, humildade é descrita da seguinte maneira: uma das formas, né, de descrever humildade é a virtude de reconhecer seus limites. Virtude de conhecer suas limitações. Quando Jesus diz, eu sou humilde, ele está dizendo, eu reconheço os meus limites. Além de não me vangloriar, porque isso também é humildade, eu não me vanglorio e reconheço os meus limites. Olha que importante isso. Jesus reconhecia os seus limites. Você pode dizer assim, mas que isso, pastor? Você está dizendo que Jesus era limitado? Sim, Jesus era limitado. Sim, havia um limite. E ele reconhecia isso. Se você ainda não percebeu que Jesus havia o limite, você precisa ler novamente o Evangelho. Porque sim, Jesus tinha um limite. Qual era o limite de Jesus? Ele tinha que ser como nós, em tudo. Se nós somos limitados, Jesus também tinha um limite. Você falou, Gi? Isso. O limite de Jesus era o quê? A vontade de Deus. Ele podia todas as coisas? Podia. Mas fazia todas as coisas? Não. Ele tinha um limite. E ele deixa isso bem claro. Faço o que vejo o Pai fazer. Faço o que o Pai me diz para fazer. O limite de Jesus era a vontade do Pai. Ele se limitou por isso. Então daí vem essa humildade. Nós também. Se queremos aprender com Jesus, precisamos olhar para esse aspecto dele nesse texto. Quando ele diz, aprendam de mim, eu sou humilde. Aprendam de mim, eu reconheço os meus limites. Aprendam de mim, eu reconheço que tenho limites. Nós também precisamos reconhecer os nossos limites. Nós precisamos saber a hora, por exemplo, de buscar ajuda, de pedir socorro, de levantar a mão, de acenar e dizer, estou precisando de ajuda. Temos nossos limites, isso é humildade. Reconhecer os nossos limites. Reconhecer os nossos limites para pedir ajuda e também reconhecer os nossos limites na oferta da ajuda. Porque às vezes você se coloca, e nós temos algumas pessoas aqui na estação que são muito solícitas para ajudar, para socorrer, e às vezes nós nos equivocamos e provocamos alguns prejuízos para nós, para os nossos familiares e até para terceiros, quando não percebemos, não reconhecemos os nossos limites também na ajuda ao próximo. Precisamos entender isso, precisamos reconhecer isso. Isso é humildade. Isso é o que Jesus está falando nesse texto. Então eu preciso ser humilde, ou seja, eu preciso ter a virtude, se quero aprender com Jesus, eu preciso ter a virtude de reconhecer os meus limites. Hoje vivemos uma época em que as pessoas exaltam e se vangloriam das suas capacidades, cada vez mais. As redes sociais são aqueles locais em que as pessoas ficam postando o tempo todo e se vangloriando e colocando aquilo que elas são, fazem, podem e tudo mais. Jesus nos mostra um outro caminho, o caminho do reconhecimento das limitações. É saber a hora de dizer socorro, de pedir ajuda, e a hora também de dizer assim, não posso, não consigo, não dou conta agora, não tenho condições de fazer, e recuar. Então isso é humildade. Você precisa saber, talvez você hoje pode ser que você esteja sofrendo mais do que deveria ou poderia estar sofrendo justamente por não ser humilde, não reconhecendo as suas limitações.
Então, preste atenção nisso, né? Busque, nesses dias, aprender essas características com Jesus, né? De humildade, dividir peso, aprender com Ele, não é? E não se desesperar. Para mim, essas 3 mensagens hoje, né? Divida o peso, não se desespere, seja humilde. Aprenda essa humildade, né? Que é esse reconhecimento de limitações. Amém? Eu não sei como é que está aí a conversa. Eu queria reservar... Eu perdi aqui, gente, o tempo que eu tinha marcado. 21? Eu tinha ajustado aqui, mas me perdi. Tem 21 ainda de sobra? Tá. Então vamos falar um pouquinho aqui. Divida o peso, não se desespere e reconhece suas limitações. Exatamente, John. Sim, quando ele se torna homem, ele deixou a sua glória e se limitou. Humildade é a virtude de reconhecer seus limites, né? É isso. Ok. Amém, queridos? Então, assim, repassando. Divida o peso. Vá até o Senhor e divida o peso com Ele. Não se desespere. Reconheça seus limites. Quero reservar esses últimos minutos para a gente orar juntos. Amém? Eu sei que há muitas pessoas hoje com amigos, com familiares doentes. E eu queria te convidar para fazer uma oração em prol dessas pessoas. Meu pai mesmo está já há 9 dias com essa doença. Então, vamos orar por todos os nossos entes queridos, amém? Nossos amigos também. O Valdivino hoje disse que perdeu um colega no trabalho. Vamos orar pela família dele, o Robson, né? Está agora com o Senhor, mas a família fica sofrendo. Vamos interceder por eles também, amém? Se você tem mais algum pedido, coloque aí e vamos todos orar. Lembrando que essa mensagem vai ficar gravada lá por volta de terça-feira, ela fica no canal do YouTube, tá? E aí você pode ouvi-la ou compartilhá-la novamente, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e orar agora. Pai querido, queremos nos colocar diante da Tua presença como amigos, irmãos, família do Senhor realmente. Queremos interceder por todos aqueles que nesse momento, Pai, se encontram doentes, enfermos, contaminados por esse vírus que assola o nosso país, que assola esse planeta, Pai. Pedimos, Pai, para que o Senhor faça aquilo que os tratamentos, até mesmo a vacina, não pode fazer. Que o Senhor ajude, auxilie na recuperação. Há muito pouco a fazer além da vacina, Pai. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor faça na vida daqueles que estão sofrendo, faça uma intervenção, que o Senhor os tire dos leitos, das UTIs, das enfermarias e até mesmo aqueles que estão em casa. Que o Senhor auxilie na recuperação, Pai. Oramos, Deus, por todos os familiares que perderam os entes queridos durante toda essa pandemia, Pai. São milhares e milhares, Pai. Que o Senhor console, que o Senhor os ajude a viver o luto necessário, que eles possam sentir a dor, mas também, Pai, o consolo. Que não neguem a dor, mas que também possam desfrutar do consolo que vem do Senhor. Oro, Senhor Deus, por todos e peço, Pai amado, que o Senhor afofe o leito de todos que estão internados nesse momento. Que o Senhor diminua, Pai, o desconforto, a angústia, que o Senhor acalme o coração. Oro por nós, Pai, que estamos aqui do lado de fora dos hospitais, mais temerosos, Pai, receosos quanto a esse novo momento que estamos vivendo. Oro, Senhor Deus, para que compartilhe com o Senhor as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos, Pai. Oro por aqueles que estão à beira do desespero, Pai. Que o Senhor ajude-os, Pai. Que o Senhor enche o coração de cada um de esperança, Pai. Que possamos jamais abrir mão, Pai,
dá esperança, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, Pai. Oro, Senhor Deus, para que o Senhor também nos ensine a reconhecer as nossas limitações, Pai, para que possamos saber pedir ajuda quando estivermos necessitados e para que possamos também dar um passo atrás e recuar quando não dermos conta de ajudar, Pai. Que saibamos reconhecer essas limitações, para que possamos com isso ultrapassar esse momento, Pai. Eu acredito, Pai, que a partir de maio nós já estaremos vivendo um outro momento, porque com certeza teremos à disposição mais vacinas e nós teremos passado esse momento crítico. Mas até lá precisaremos que o Senhor derrame sobre cada família, sobre cada um de nós, uma proteção especial, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai amado, desse vírus. E, Pai, dá-nos também sabedoria e inteligência, Pai, para que possamos fazer a nossa parte e nos prevenir cada vez mais. Eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos encerrados. Oi? Pela Márcia? Vamos orar pela Márcia. Pai querido, queremos colocar diante do Senhor a Márcia, que está enfrentando aí, então, uma situação ainda mais complicada, Pai. Está passando por uma recuperação, uma luta contra outra enfermidade. Pai, oro pedindo para que o Senhor a abençoe de uma maneira singular nessa manhã, renovando, Senhor Deus, a força, renovando ali, Senhor Deus, o sistema imunológico da tua filha, Pai. Assim como hoje esse sol está brilhando, Pai amado, que uma vida nova, uma força nova invada aquele corpo, Pai amado, e que ela possa se recuperar e sair, vencer essa batalha dela, Pai. Que o Senhor console, ajude, fortaleça e encha de esperança o coração dos familiares dela também, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos e a gente se vê durante a semana. Deus abençoe.